Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Quer dinheiro para comprar um carro novo e o povo? Ora, boa noite, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Brazuca. Opa! Aqui estamos nós para o nosso segundo episódio do podcast, aqui com um delay de alguns dias desde o primeiro, porque pronto, tive que ir para as minhas férias e por isso, sem mim isto não pode acontecer, porque eu sou aqui uma pessoa extremamente importante para este podcast, não é? Se faltasse o Comuna, pronto. Isso é que era chato, porque aí não havia contraditório, não é? Brilhante. Melhor. Sim, é que é. Mas pronto, aqui estamos nós de volta para satisfazer a vontade dos nossos milhões de fãs espalhados por esse mundo inteiro. Este segundo episódio temos aqui outra vez cada um de nós com dois temas para discussão. Vamos ver se desta vez conseguimos reduzir aqui o tempo do nosso podcast. Houve alguém aqui próxima de um dos nossos intervenientes que reclamou que éramos uma cambada de chatos. Vamos ver se conseguimos apimentar aqui mais a coisa. Provavelmente uma comuna. Provavelmente uma comuna, claro. Não estava a gostar do tom da conversa aqui do nosso podcast. Jorge, se calhar começavas tu esta semana, aí com um dos teus temas. Parecem ser bastante interessantes. Não, eu tenho um tema que me está muito próximo do meu coração e do meu estômago também, que é pinhões. Os pinhões são o meu único vício extravagante. Também adoro pinhões, por acaso. Não fumo, drogo um pouco, não bebo. Não dizes palavrões? Pinhões é mesmo... Não digo palavrões. Mas esse é grátis. Mas é o meu único vício assim mais extravagante. Isso é um vício bastante caro. Isso é um vício bastante caro. Esse é que é o problema. Isso é o caviar das nozes, pá. Deixa-me pegar aqui no meu pacotinho de pinhões só para perceberem a vantagem do pinhão. O pinhão tem alto teor em proteína. Qual é aquela parte de que o Jorge não percebeu de tornar isto mais interessante? Interessante. Não, calma. Mas continua. Isto é para os nossos telespectadores perceberem as vantagens ouvintes. do pinhão. Não. Qual ouvintes? As únicas pessoas que estão a ouvir isto são vocês dois que também me estão a ver. Por isso, só há telespectadores aqui. Isto tem alto teor em proteína. É uma fonte natural de vitaminas B1, B6 e B9. Tem fósforo, magnésio, potássio e zinco. Só para verem o nível aqui do bicho. Agora, o problema é que o preço do pinhão está quase igual ao caviar. E tu sabes porquê ou não? Eu gostava de saber. Está a 80 euros o quilo. Estes meninos. E é quase igual ao caviar, pá. E é muito mais fácil encontrar um pinheiro do que encontrar uma fêmea esturjão com o cio. Não é? Por isso não se percebe o preço disto. O que eu acho é que há uma máfia do pinhão. Ainda bem que vocês me tratam pelo meu pseudónimo, não é? Porque eu não sou, na realidade, Jorge, não é? Tenho outro nome, mas pedi para vocês me tratarem pelo pseudónimo de Jorge, porque todo o pessoal que fala na máfia do pinhão aparece numa sarjeta, não é? Porque é uma máfia do pinhão. Nos mercados o preço também é assim, nos mercaditos, isso? No mercado paralelo? Não, tipo, eu sei que nas grandes superfícies... Não, nas grandes superfícies o mercado negro do pinhão. E já lá foste ou não? Já, são aquelas porcarias no Príncipe Real e não sei o que é que os gajos vendem, tipo em pacotinhos brancos sem nome, aquelas cenas. E também é caro? É ligeiramente mais barato, mas não passam fatura. Porquê? Porque isso são provavelmente comunas. Conjuntos de comunas ou de chineses, assim, que vão para a mata, exatamente, apanhar pinhas, um pau e partir pinha uma a uma. Exatamente. Mas olha, eu não duvido que a próxima... Porque esta porcaria é uma máfia. É uma máfia de um produto que é caro. E que é viciante, não é? Eu e o Sérgio já estamos viciados nisto. Eu não me admiro que a próxima temporada do Narcos seja no Pinhal de Leiria. mas será porque vocês sabem se o processo de apanhar pinhão já é um processo automatizado?
Opa, não. É um processo chato porque tu tens de esperar que a pinha caia. E... Então eu um monte de gente, tipo, a olhar para cima, à espera que a pinha caia durante semanas. Sim. Agora... Mas estás a falar sério que ele tem que cair ou eles não podem ir Epá, apanhar? não faço a mínima ideia, Não sei, eu nunca vi uma apanha de eu pinhão. vou dizer uma coisa. Todos nós, pelo menos quando éramos miúdos, de férias e etc., Sim, já sim. apanhámos pinhas e sacámos andávamos a os tirar os pinhões. pinhões lá dentro, não sei o quê. Não é fácil, Pá, pá. eu posso dizer que aquilo era um trabalho chato, moroso, para tu tirares meia dúzia de pinhões no final. Então e as nozes? Aquilo imagino que seja natural. Pá, mas tudo, As nozes natural. também é chato para pá, caralho. mas tudo o que é fruto seco está tudo a um preço absurdo. Mas a nós, mesmo assim é mais fácil, porque a nós é um volume maior, né? Portanto faz mais peso ao quilo, e a noz descascada, por sua vez, também já é muito cara. E o esturjão? O esturjão é ridiculamente caro. Mas este é porque até quase ao preço do caviar. esturjão. Mas o pinhão sabe melhor que caviar, pá. Eu também concordo. Tens que substituir por aquela castanha do Maranhão, Do Maranhão. Olha, comi muita. Castanha do Brasil. muito bom e muito mais barato. Porquê? Porque uma só castanha tem um volume enorme. E Pois, equivale a mas mais- não tem o mesmo nível de proteína, fósforo, magnésio, potássio e zinco. Ainda há outro problema que eu nunca percebi. Porquê que é... Desculpa lá. Mas porquê que existe o pinhão culinário, que é horrível, que é mais pois, barato, exatamente. e depois existe o pinhão dito normal ou gourmet, como quiseres, depois tem um preço absurdo. Eu uma vez para enganar a minha mulher cá em casa, que ela também adora Compraste pinhão, pinhão culinário. claro, era barato, vou-lhe dar isto. E depois veio porrada. Vai ser apanhado. Não, Pá, veio pois. porrada. Não se brinca com o pinhão. Tipo, Não seu, se brinca com o pinhão. seu forreta, estás-me a trazer pinhão de má qualidade. Exatamente. E eu, epá, Exatamente. pensava que pinhão é pinhão. Mas Olha, não. nunca fiquei tão feliz de não ser viciado em pinhão. Lá está, é uma coisa demasiado burguês. Mas, É muito burguês comer pinhão. E eu é mais avelãs, nozes, todos os outros frutos secos. Por acaso o pinhão não é dos que gosto Mas mais. está tudo caro, pá. Mesmo Tá, as, pois é caro. as amêndoas, eu adoro também amêndoa torrada. Adoro. Está caríssimo, pá. Mas a ideia que eu tenho é que também, ultimamente, está-se a vender, começou a vender muito mais, não sei se pelas questões aí nutricionais, ou seja, o que for. pois, Começou-se a vender Mas muito sempre, se calhar mais. as E... pessoas, sempre foi caro. Pois, se calhar aquilo foi. como faz bem à saúde, se calhar as pessoas metem-se mais nos frutos secos, não sei. Mas sempre foi caro. Agora já é mais um conjunto de. Exatamente, os nutricionistas falam de a meio da manhã, comer uma mão cheia de frutos secos Exatamente. e não sei o quê. Mas, por exemplo, a amêndoa raramente é portuguesa. Também, normalmente E o dos pinhão? Estados Unidos. O pinhão normalmente é português. E aí na embalagem que estavas aí a ver diz É ou não? tuga, é tuga. É tuga. Agora, o que eu acho é... Vocês já experimentaram o Rodrigo já, não é? Em comer pinhões. Tipo, tirar da... Sim. Também quando era da pinha. miúdo. Também quando Vocês era miúdo. conseguem... Pá, eu gostava de ver uma fábrica de descasca de pinhões. Como é que... Com uma pedrinha, estão todos com uma Não, pedrinha. pá, não, mas é que eu nunca consegui abrir um pinhão sem o desfazer. E estes que estão no pacote estão inteirinhos. Como é que os gajos fazem isto? Pá, É processos químicos? Deve É ter- processos mecânicos? Deve ter um processo mecânico. Não acredito que haja não sei quantos gajos à volta das pinhas a sacar. Mas é que o que eu quer acho dizer, é que provavelmente justificava o preço. o preço elevado aqui do... O preço, exato, não, é que o preço elevado dos pinhões eu acho que tem a ver com a quantidade de engenheiros que desenvolveram as máquinas para descascar o pinhão. Deve ter sido um processo tecnológico muito, muito complexo. Mas Pá, olha, os gajos devem ter ido eu buscar sinceramente- gajos à BMW e essa malta assim A NASA, à NASA para conseguir descascar pinhões de uma forma automática. Mas eu, opinião, por acaso, confesso que sempre foi daqueles que me pareceu mais óbvio ser esse preço. Porque, pá, de todos os frutos secos, imagina, se todos eles tivessem o mesmo processo, que não têm, o pinhão até me parece bastante mais complexo, o pinhão é uma coisa minúscula que dá um trabalhão a tirar. É isso, pá. Para fazeres 1 kg de pinhão, Mas, imagina mas, a quantidade de pinhas que tu tens para tirar. mas tem que ser pelo trabalho que dá a descascar o pinhão, porque não é pela falta de pinhas, não é? Tu vais ao pinhal de Leiria, à Gala de Leiria. Sim, não é? em Portugal, Agora, as aves que têm mais é pinheiros. É pinheiros. Com o preço do pinhão, vocês lembram-se daquela cena do Narcos em que o gajo acende a lareira com maço de notas? Sim. Sim. Há malta que acende lareiras com pinhas, atenção.
Olha, acendi ainda há bocado uma com 3 pinhas. Estás a ver? Imagina a quantidade de guito que não estava ali. Mas estava, não haviam pinhas lá dentro. Pinhões lá dentro. Eu vi antes. Ah, Eu fui ver se já tinham desovado. podia fazer um petisco, mas não vi nada lá dentro. Ok. Mas mandei-vos depois aí um link para depois, quando tiverem tempo para investigar, que é um PDF que diz Guia da colheita e comercialização de pinha. Pá, vou ter que ver isto. E há outro vídeo da Universidade de Évora que é apanha da pinha mecanizada. Mas a apanha não me preocupa. O descasque mecanizado. do pinhão é que é difícil. Mas espera, e continua aqui outra notícia do Correio da Manhã, mas já 2014, que diz travada apanha ilegal milionária de pinhas. Logo tens razão. Estás a ver? Há uma máfia. Há máfia. É como Mas isto, Olha, e deve haver aqueles gajos tipo como os outros das laranjas que vão para os pinheiros dos outros outra notícia brutal. Portugal produz os melhores pinhões do mundo. Estás a Pumba! ver? Toma lá, vai buscar. Vai É por isso, buscá-la. é por isso que tu pagas. Sei que quer. Dom Diniz é que sabia, pá. É um espetáculo. E então, se ficas satisfeito então, com esta nossa conversa do pinhão ou queres elaborar mais alguma coisa? Opa, não. Era só um Estou a desabafo, ver que é uma aqui, cena que estou a ver aqui me... a máquina da apanha mecânica da pinha. Mas a apanha não me preocupa. A descasca do pinhão é que... Mas pronto. Mas isto é um tema que já há anos que me preocupa. Porque sai-me do bolso. E pronto. Ainda bem que pude falar aqui no divã. Olha, tenho-te a dizer que foi um tema extremamente interessante. Acho que estamos a melhorar imenso. Pá, o único gajo que ouvia o podcast desistiu. Então lá, vamos passar ao próximo. Deve posso ser eu a lançar. Que o meu tema era o ciclo do desarranjo. Porquê é que eu lhe chamo o ciclo? É porque eu acho que muitas das coisas que agora têm-se vindo a passar, especialmente com o Brexit e agora com esta situação do Trump, parece que é todo aqui um movimento, um ciclo que está a acontecer globalmente. E eu lembro no nosso último podcast, nós falámos do Trump, não, isso não vai acontecer, é impossível. Já que o Brexit também, na altura, a malta foi toda deitar-se a pensar, isto não vai acontecer, e mais uma vez, um gajo quando acorda, pumbas. Parece que acordamos num mundo completamente diferente daquele que a gente se deitou. E parece que mais coisas vêm a caminho, não é? Temos agora a França, não é? Que parece estar um bocado também com alguns riscos, e também Itália, lá pelo que eu li, vai haver uma... Como é que se diz? Uma consulta ao povo para mudar lá como é que o país é gerido, lá por a questão do Senado, e que se essa consulta, como é que se chama, não é sondagem? Referendo. Se esse referendo não for aprovado, o primeiro-ministro italiano já disse que se demite. Sendo que, se ele se demitir, de acordo com as últimas sondagens, o gajo que está na berra é um ex-comediante. Já estão a ver onde é que isto vai parar. Ou seja, É o gajo do... Exatamente. Como é que ele chama? 5 qualquer coisa. Exatamente. Que também, adivinhem, Sim, já tive. é contra a União Europeia. Ou seja, Marine Le Pen, temos esta personagem em Itália, e eu acho que o circo ainda Temos não a acabou. Catarina Martins. Sim, essa acho um bocadinho mais... Aí acho que a gente está um bocadinho mais seguros, mesmo a geringonça nesse aspecto, acho que não está ainda para aí virada, acho eu. Mas nunca sabe, não é? Nunca sabe. Mas de facto eu acho que estamos a viver é um ciclo. Eu acho que é um ciclo político e social que se está a viver, em que muitas coisas estranhas estão a acontecer. Este populismo, os países a fecharem-se para dentro, ou seja, parece que as pessoas estão um bocado assim a querer fugir a este conceito às vezes da globalização, parece, não é? E de facto assusta um bocado, sem saber o que é que vai ser isto daqui a uns anos, se todo este ciclo começar-se a confirmar. Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, França, Itália. Bem, se França ou Itália também houvesse problemas, eu acho que, sei lá, não sei se a União Europeia já fazia sentido, não é? Começava a ficar estranho. E era isso para mim, é o ciclo dos desarranjos, porque coisas que a gente pensa, não, isso nunca vai acontecer, as pessoas não são assim tão
não vou chamar parvas, ou se calhar até vou chamar parvas, não vão deixar isso acontecer, mas estes políticos acho que estão a conseguir falar com determinadas franjas das populações que só estão muito a pensar, eu até consigo perceber isso, estão a pensar muito só nelas e se calhar em chavões que esses políticos dizem e vão atrás. Isto do Trump ainda hoje não faz-me uma confusão como é que realmente aquilo aconteceu. E mais do que o Trump ter ganho, acho que foi, não sei, foi Hillary, não sei se foi Hillary que perdeu, se foi uma vingança quase do sistema de tanto se bateu no gajo, tanta publicidade grátis, como o Rodrigo dizia no último podcast, tanta publicidade entre aspas grátis, boa ou má, não interessava, só se falava era nas baboseiras dele e pouco se falava no que é que a Hillary tinha como programa, ou seja o que for, e pronto, e o gajo lá conseguiu, tudo bem se foi com o voto branco e com pessoas que com operários e com pessoas que não tinham licenciatura, mas a verdade é que o gajo com isso ganhou. 42% das mulheres votaram no gajo. Impressionante. Mesmo os latinos. Mas sabes o que é que se quer dizer? Elas gostam de levar. Grab them by the... Pussy. Isso é uma promessa. Exato. E não só, mesmo os latinos, com toda aquela cena do muro. Exatamente, tiveram foi 20 e tal %. Sendo que, acho que eu li-me um artigo que é engraçado, que vários dos latinos que votaram a favor do gajo vieram dizer, não, eu votei porque já não quero cá mais latinos. Eu já cá estou, eu estou legal, exatamente. Não quero cá mais nenhum desses gajos. Mas tu és um deles. Não. Mas agora sou americano. Exatamente. Americano. Eles já não se consideram como tal e também já não querem cá os outros. Impressionante. Mas, lá. De facto, a retórica do gajo foi impressionante. Mas há um conjunto de áreas que me assustam imenso neste processo que se está a viver no mundo, não é só na Europa, pelo menos no mundo ocidental. No mundo. No mundo ocidental, que é aquele com que nós lidamos, não é? Ou lidamos mais diretamente. Ponto 1. Eu, por acaso, confesso, e nós tivemos essa conversa exatamente no último episódio, onde o meu receio foi que sempre que as coisas estavam próximas de correr mal, ou seja, uma coisa é haver uma diferença grande, não é? Como os Le Pen durante muito tempo estavam ali nos 20%, ou nos 15%, 10%, ainda é gerível, não é? Quando começas a passar disso, complica, como no caso do americano, que é duplo, ou seja, tens duas hipóteses dos dois candidatos que existem para poderem chegar àquele lugar, havia a hipótese Clinton e a hipótese Trump. E estavam muito próximas. Não estavam. E aí temos que houve uma altura nas sondagens que estavam com uma diferença brutal. Mas perto, mas nunca tiveram uma diferença brutal. Tiveram. Só desde que já estavam os dois indicados. Só na última semana é que se aproximaram outra vez. Sim, ok. Mas quando tu dizes uma diferença brutal é o quê? 4 pontos, 5 pontos? Não, era mais. Chegou a ser mais. A sondagem do New York Times, a determinada altura, dava 80 e tal %. Não era de... Não, mas era 80 e tal % de probabilidade de ela ser eleita. Exatamente. Não era mas lembrem-se do que diz o camarada Jerónimo, que a verdadeira sondagem é no dia das eleições. E é verdade. Certo, mas além disso tudo, o que é impressionante é que aplica-se outra vez, e meus amigos, isto só se prova mesmo como lei, que é a lei de Murphy. Se existe a possibilidade daquilo correr mal, vai correr mal. Àquela distância, com o caso do Brexit foi a mesma coisa. E aí é engraçado e é interessante de analisar, e tem vindo a ser trabalhado e estudado escrito sobre isso, a questão do poder, qual é o impacto que os média têm efetivamente, quando as coisas estão muito próximas de um lado, a atenção que é dada tem vindo a dar força ao outro lado. Ou seja, o cenário de toda a gente estava toda a gente convencida que a Hillary vai ganhar, mesmo que por poucos pontos, e independentemente do esforço que ela fez final para puxar a toda a gente para dizer não, venham votar em mim que isto não está nada ganho, venham cá. O que aconteceu foi que aqueles que achavam que o Trump estava a perder foram forçados a ir mais rapidamente votar e votar naquele que queriam que ganhasse. Mas isso aconteceu a mesma coisa cá. Depois de 4 anos de austeridade, toda a gente ia achar que o PS ia ganhar. E na realidade quem ganhou foi PSD e CDS. Ok. Sim, ok. Quem ganhou as eleições, efetivamente, foi
foi o PSD, digamos assim, não é? Eles era foram PAF. em Era conjunto. PAF. Era pá, foi em conjunto. Mas pronto, foram em conjunto. O outro cenário também pareceu razoável. Foi histórico, é interessante, mas nesse momento não é nisso que estamos a falar. Agora estamos concentrados no tema deste ciclo de desarranjo, efetivamente, que eu concordo que exista no mundo e que tem vindo a ser próximo. O que tem sido engraçado é que todas estas decisões que estão colocadas ao povo e que estão muito próximas uma da outra e que são dramáticas, quando estão ali perto, têm vindo por mais análises que sejam feitas em termos de sondagem, dão o resultado que parece ser o normal, mas depois no próprio dia o cenário inverte. E inverteu-se porquê? No caso do Trump é interessante, porque a Hillary efetivamente ganhou as eleições. Ganhou as eleições no sentido em que teve bastantes mais votos, mais de 2 milhões de votos. Não, 1 milhão e tal. Teve mais 1 milhão e tal de votos, e mesmo assim, em termos da diferença entre quando foi o Al Gore do colégio, foi brutal a diferença. O Al Gore foi a mesma coisa, não foi? O Al Gore ganhou as eleições no voto popular. Mas a diferença foi menos. menor. Sim, foi menor. Mas ele aí podia ter ganho, porque ali a história foi que não contaram os votos dele na Flórida que lhe dariam os elementos do colégio eleitoral da Flórida. Porque aquilo era por cartão, e houve alguns que estavam, uma estupidez, que aquilo era feito com um cartão de voto, que era marcado, e tem os buraquinhos, havia uns que ficavam um bocadinho fora da bolinha, e não eram erro da máquina, mas se imagina, aqui de um lado esquerdo era um, e uma distância de 5 cm era outro, mas pronto, estava fora do buraquinho, não podem ser considerados. Foi uma estupidez deles que não foram aprovados, não foram considerados. Aqui nestas eleições, a diferença de votos, na realidade, o Trump ganhou por causa de 170 mil votos. Se contarem, se somarmos os votos, a diferença favorável para o Trump nos estados que realmente foram importantes, foi 170 mil votos. Pá, num país de 300 e não sei quantos milhões, não é nada. Foram 170 mil votos. E é absurdo. E o problema é que agora há riscos. Teve mais. O que é que se há de fazer? Mas é o sistema como está montado, aquilo a democracia... São as regras? Como eles têm montado as regras são estas. É legítimo, foi eleito democraticamente. Agora, o que me assusta mais no formato do Trump, ou outra das coisas que me assusta no formato do Trump, é exatamente aquilo que está a acontecer em França e num conjunto de outros países, que é estes movimentos nacionalistas, e que efetivamente com graça no Facebook e nas redes sociais todos íamos vendo posts interessantes, engraçados sobre o cenário de como o Trump estava a promover as eleições ou a sua campanha, e como muitos dos outros o fazem também, e o paralelismo que ia sendo feito, mal ou bem, e salvo o exagero, com a figura icónica Hitler, não é? do fascista, que era a ideia típica do formato estudado de como é que o Hitler chega ao poder, que é exatamente tu sentir que estás numa situação, ou que o povo está num cenário de crise tal que é preciso arranjar, ponto 1, para a maioria da população, um bode expiatório, portanto é preciso haver alguém a quem se pode acusar, portanto um culpado da situação, e fazer toda a retórica, todo o discurso no sentido de não precisas de construir nada, porque é mais fácil angariares, motivares as pessoas no imediato para votar em ti ou para agirem conforme tu queres, se as promoveres, moveres pela negativa, ou seja, se as assustares relativamente a um inimigo em comum, aos responsáveis pela situação económica, aos responsáveis, e é muito fácil ser populista e ir dizer ao público o que é a retórica dos extremos. Não é verdade, não é? A retórica dos extremos é sempre mais fácil, não é? É uma coisa que vir o Bloco de Esquerda a dizer nós queremos isto e queremos dar mais isto e queremos não sei... Qualquer pessoa... Isso é fácil. É preciso haver um povo também com bom senso, não é? Mas se o próprio Bloco de Esquerda chegasse ao púlpito e dissesse nós o que queremos, meu povo, é, se vocês nos elegerem, o que nós queremos é, como fez o Siriza, não é? De renegociar a dívida, queremos um perdão da dívida. Isso o Bloco de Esquerda diz isso. É absurdo, claro, exatamente, mas graças a Deus o povo português não tem bom senso. E fazem parte da solução. De olhar para aquilo e dizer assim, ok, algumas pessoas vão votar neles, mas outras pessoas, pelo menos o povo português, tem tido o bom senso de olhar para o cenário e dizer, ok, isto é tudo conversa, isto não é possível. Mas olha que eles andam, mas têm vindo a aumentar a sua expressão eleitoral. É verdade, e isso é um problema até mais para o PS do que
do que É um para o problema PSD. é um problema para qualquer um de nós. Certo, mas no sentido em que, tirando este novo cenário, a realidade é que o PS não tinha grandes alternativas de coligação. O PSD sempre teve a solução CDS para poder criar uma maioria estável, não é? Mas porquê é que tinha que ser o PS a governar? Agora não percebi. Não tinha que ser, mas efetivamente havia uma maioria de esquerda e havia aqui uma solução. Houve pela primeira vez uma abertura dos outros partidos para... Havia uma maioria de centro, não de esquerda. Maioria, mas não absoluta, não era suficiente para fazer passar... Não, O do PS centro não- havia. O PS não é centro? Bem, mas PS e PSD, acho isso seria um erro crasso para mim, não acho que não acho funcionar. Já houve Isso é uma questão, isso está a dizer é uma questão quase de relacionamento e política, mas em termos certo, não funciona. mas a Até que nenhum deles maioria, ia querer, a maioria- isso eu percebo o que tu dizes. Acho a que maioria era de centro, não era de esquerda nem de direita, era de centro. eu percebo isto, mas também vejo muitos riscos em estar tudo no centro. Portanto, nunca seria fácil uma maioria dessas, porque de quem é que seria o governo? Seria o governo do PSD e o PS aceitava algumas decisões? Seria o governo do PS e o governo aceitava algumas decisões? Então, Quando estes são os dois partidos mas da porquê é que tu governação, vês- quando eles chegassem alto de fazer uma campanha, iam falar mal de quem? Então e o governo no PS é o que se em passa que agora com a aliança de o Bloco esquerda. de esquerda tem que aceitar algumas decisões Exatamente. e o PCP É a mesma coisa. Só que neste momento Mas a as fase dos ideologias partidos são de mais de esquerda. governação. Há um que governa de e o outro propõe algumas propostas, não é? Ok. Que o outro Mas aceita. já não temos É idade para negociado. acreditar no Pai Natal. Achas que era possível, Acho que era o melhor para o efetivamente, país. que o Benfica e o Sporting se unissem e dissessem assim, agora vamos partilhar os nossos plantéis. Rodrigo, mas isto não é clubite. Mas a realidade, O problema é que é esse. O problema é que é a realidade é que que é. E não é Mas só não- isso, é a sobrevivência. Todas estas instituições e partidos também se fazem valer, e eu sinceramente até acho que aí há mais argumentos a favor. Acho que é importante que haja um contraditório possível. Poderia haver um governo que ia ser muitíssimo complicado do PSD com o CDS, que o PS tinha que ir amparando golpes, mas seria contra... tal como o PSD, a natureza do tal como o PS. PSD fez em tempos com o Sócrates. Em determinadas Tá bem. alturas o PSD amparou muitos golpes ao governo do Sócrates. Tal como o Guterres fez com o queijo limiano. Extensão, sim, em alguns casos. Ah, O por Caso isso. Limiano não foi com o acordo de nenhum dos partidos. Foi Foi com um deputado. Foi não com é? um deputado. E Sim, Mas é a contra- mesma coisa, tens um governo que é apoiado por um outro grupo, não é? Em que troca o apoio por algumas medidas, não é? Certo, mas eu não acho que funcionasse, e aí também percebo que seria morte mesmo para o... Não morte não digo, mas ia ser prejudicial para o PS, porque não teria argumentos para falar numa outra eleição a dizer, olha, nós não concordamos, até porque nem seria bom para o PSD, porque o PS poderia pura e simplesmente dizer assim, ok, tudo o que vocês quiserem fazer, enquanto vocês não fizerem aquilo que nós estamos a fazer, que é o nosso... Mas isso é o que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem ao Vamos PS. negociar. É a mesma Não, coisa. As coisas são negociadas. Não Tanto é? são negociadas que as coisas estão a correr. Não tem havido nenhum dos sustos que o próprio Passo Escolha passava a vida a colocar. As coisas têm estado a correr bem. Tem Só dado passou a um correr ano, bem. não é? Vai, Só com passou um certeza. ano. Continuam Mas bastante estamos a abaixo fugir- disto. Sim, estamos a fugir. Mas estamos a fugir aqui Sim. do tema. Mas pronto, eu acho que é importante fazer essa nota, que em termos daquilo que nós que somos gente de marketing e comunicação, é importante tomar o pulso à sociedade e às tendências, e há claramente aqui uma tendência estranha e perigosa de nacionalismo e de fecho, não é? Portanto, aquilo que foi um trabalho que me assusta muito e que tenho pena, que é um trabalho grande, feito principalmente também na União Europeia e dos Estados Unidos, e as histórias dos direitos e de fazer uma união que fosse para o lado económica, para a união política e quebrar fronteiras, e todos unimos e ficamos mais próximos, e a tendência natural seria, a nossa expectativa, pelo menos a minha, que, enfim, desde muito cedo da minha vida, que vivi neste universo europeu, já da União Europeia, a minha expectativa é que isto continuasse a crescer e que continuássemos a partilhar cada vez mais elementos e que continuássemos, até como aconteceu com o Tratado de Lisboa também, a ceder, sim, alguma autonomia com limites, não é? Mas com o benefício de todos, até já como chegámos ao exagero de ver como vínhamos daqueles filmes onde há uma união global. Isso era difícil, mas pelo menos gostava particularmente da ideia
de haver uma União Europeia para contrapor com uma América, uns Estados Unidos da América também muito fortes, para contrapor depois com o que é expectável e que já existe, com uma China forte, com uma Rússia forte, para sermos nós próprios também parte integrante desses núcleos fortes que moldam muito também daquilo que é o universo que nós conhecemos. E preocupa-me que estejamos numa fase de retrocesso, claro. Mas agora imagine uma coisa, vamos imaginar, por exemplo, agora que nos Estados Unidos, né, sobre aqui o reinado de Trump, as coisas por acaso, para o lado deles, não falando no aspecto global, mas os Estados Unidos virado para dentro, aquilo de alguma forma funciona. Sim. O que é que isso pode trazer de impacto, não é? Ou à forma depois como é que os outros países olham para aquele exemplo, tipo, espera lá, foi para ali aquele senhor com aquelas ideias assim mirabolantes e pá, vamos imaginar que o gajo consegue voltar a aumentar os níveis industriais do país, ou seja, depender menos de países externos, de cada vez fechar o país mais dentro de si próprio e que as coisas começam a evoluir positivamente, mais uma vez, na perspectiva deles, não de uma forma global, não é? O que é que isto de facto pode trazer? Tipo... A globalização foi muito boa Para a América. para o globo. Exato. Sim, para todos. Foi bom para todos. Ou seja, pode não ter sido bom e não foi claramente bom para os operários americanos, mas foi bom para os operários chineses, para os operários indianos. Mas foi assim que o Trump ganhou as eleições. Porquê? Porque é lá eu saber desses gajos. E a cena é que nós podemos gostar de ideais e de coisas bonitas e tal. Afinal, mas queremos o que é nosso. Não é isso, pá. No fundo, nós votamos é com a carteira. Sim. Não é? Nós votamos sempre com a carteira. E o problema, a diferença de votos não foi muito grande de agora para 4 anos, quando o Obama, ou para 8, quando o Obama ganhou. Sim. Não é? A diferença de votos não foi assim tanta. Foi os tais 170 mil, não é? Se houvesse uma diferença aqui de 170 mil votos, a outra tinha ganho. A cena é que aquela zona republicana do Midwest e do Sul, etc., foi muito martirizada com a globalização. Eram as indústrias. Exatamente. Pá, e as pessoas votam com a carteira. E o que acontece é, tu até vês os Estados Unidos, no global, até a subir o PIB. Mas há uma grande parte dos americanos, os das indústrias, que eles chamam o Rust Belt, que de facto estão muito pior. Pá, e esses gajos querem mudanças. E já queriam mudanças há 4, há 8 anos e continuam a querer mudança. E não gostam da globalização, e não gostam dos estrangeiros, e não gostam de uma série de países. E desta vez foram os gajos que ganharam por 170 mil votos. Epá, eu lembro de ver umas declarações... Deixa-me só dizer-te uma coisa. E não podemos achar que os gajos votaram no Trump porque são estúpidos ou porque... Não, porque pensaram nos temas deles. Exatamente, os gajos pensaram, porra, eu trabalhava numa fábrica, a fábrica fechou. Por causa e foi para o México, e foi para a China, e foi para... Pá, eu quero a fábrica de volta. Este gajo está a dizer que traz a fábrica de volta. Eu voto neste gajo. Eu concordo contigo até certo ponto. Acho que, de facto, obviamente, que se foi metade da América, com certeza que grande parte deles sabiam pensar o suficiente sabendo o que estão a fazer, não é? Mas, de facto, tu vais ver as declarações, e se calhar não são muito diferentes do resto do mundo se fizessem entrevistas do mesmo género, mas é assustador o nível dessas pessoas, operários ou não, o que dizem ou o que deixam de dizer. Porque é como parecem robôs que tu dizes assim, tu apresentas-lhes uma teoria de conspiração, qualquer a dizer, isto é tudo os média da Hillary, que não sei o que, e os gajos fazem-te aquilo... Todos nós vimos esse sketch do John Oliver e do Daily Show e dessas coisas. Há muitos outros, eu vi outros também. Esses são alguns. Mas houve lá. É verdade. Mas houve 50 e tal milhões de gajos que votaram no Trump. Claro, é o que eu estou a dizer. Não é? Verdade. Se eu quiser fazer um sketch muito giro com respostas dos gajos da Hillary, também se faz. Claro, absolutamente. É evidente do que é que eu quero que aquele sketch, a mensagem que aquele sketch transmita. O que eu estou a dizer é que houve imensa gente burra que votou no Trump, como houve imensa gente burra que votou na Hillary. Sim. Agora, não nos podemos esquecer que aquela mensagem populista é uma mensagem que
é fácil tocar no coração daquelas pessoas, no coração e na carteira, não é? Porque de facto as pessoas ficaram sem emprego e ficaram sem casa. Mas e eu a não mulher sei, também ficou sem eu emprego. percebo o que estava a não sei o quê. dizer, mas não sei se concorda, precisamente por uma questão muito E no simples. final queriam tu ser podes dizer agarrados, isso. grabbed by the pussy. Exatamente. Isso também Mas tu acho pode, que- é a mesma conversa, de que há uma Mesmo razão. alguns Por acaso, homens. Claro. Na Grécia também foi feito o mesmo discurso, não é? Foi feito o discurso do perdão e disto, não sei o quê, e as pessoas foram doidas a vamos votar no Siriza, pá, porque se votarmos já vai haver um perdão da dívida. E o que se viu é que uma coisa é o que tu queres ou gostavas de fazer e dizes que vais fazer armado em fanfarrão, outra coisa é o que realmente podes fazer. Mas isso acontece em todo Estados lado. Unidos é um bocado diferente de... Até porque os republicanos têm os 3 órgãos de poder. Mas não é isso, mas essa Exatamente. questão, Isso é de que é tu, mais mas, essa, importante. mas essa questão de tu prometeres uma coisa e teres que fazer outra acontece em todo lado. Está bem, mas a questão é isso que eu estou a dizer. Desculpa, não é isso o que eu quero dizer com isto é o caso português, tipo uma Catarina Portas, mesmo assim, a Catarina Martins, que subiu bastante nestas eleições também, muito com o discurso do perdão, da dívida e do temos que reestruturar e que vamos fazer e vamos acontecer. Mas mesmo assim, o povo português, se calhar precisamos menos, não sei, ainda tem o bom senso de dizer assim, pá, não, vamos fazer esta, tipo, a ganhar, porque isto pode ser muito bonito, e a tendência vê-se destes partidos, assim, de franja e de independentes, e não do seio político natural, tem crescido na Europa toda, também é uma tendência interessante de analisar, que é esta avaliação da parte das pessoas de que desconfiam dos políticos porque já os associam muito aos interesses instalados e aos lobbies, e ao o que eles têm que fazer para poderem chegar à política, ao chegar àqueles cargos, já tiveram que pedir muitos favores e deixar muitos favores por cobrar. Mas tu não tiveste uma alteração tão grande cá em Portugal como tiveste, por exemplo, na Grécia. A Grécia caiu 20 e tal % nesta crise. Nós caímos 7 e tal. Não é? Sim. Nos Estados Unidos, aqueles estados, Detroit, a cidade de Detroit foi à falência. Tu tens estados lá que foram à falência. As alterações económicas nesses estados e na Grécia, por exemplo, foram muito maiores do que tivemos em Portugal. Se em Portugal tivesses 20% ou 50% da indústria a Se desaparecer, calhar tínhamos aí outro se problema. calhar as pessoas votavam de maneira diferente. Pois, não digo que não, é possível. Mas isso também me assusta, percebes? Porque não é só... Quer dizer, nos Estados Unidos há ali um argumento ainda forte que é a história de... O Trump diz que... O Trump, ainda por cima, sendo que tem o Senado e a Câmara de Representantes da Republicana, eles queriam fazer... Bem, isso é que me assusta. Se eles quiserem fazer... Se ele fizer efetivamente aquele clash de impostos que ele queria fazer, realmente a indústria tem interesse em voltar. E ainda, Portanto, ainda tem uma nomeação para o Constitucional, acho eu. Exato. Tem. É presidencial. E se ele meter um gajo assim, conservador à série... Mas para o Constitucional tem mais a ver com aquelas... Está bem, mas... aqueles assuntos fraturantes Eu e tal. sei, mas o que eu estou a dizer é os republicanos, para além agora de terem as 3 órgãos de governação do país, ainda vão ao supra-sumo que também pode ter o seu impacto. E acho que neste momento aquilo estava empatado. Com a introdução agora deste que está para ser nomeado, fica desempatado. O risco disso é que imagina que ele agora, por sua iniciativa, por eles por um conjunto de iniciativas, meu opiniãozinho, começavam a dizer, olha, agora eu tinha dito que não gosto do aborto, nós republicanos não somos somos contra o aborto, portanto, agora estamos todos aqui e vamos pôr o aborto como ilegal. O gajo pode reverter tudo. O Obamacare. Vamos reverter o casamento dos gays. Vamos reverter o não sei o quê. Por exemplo, nessa parte por exemplo, o casamento homossexual é uma coisa do Tribunal Constitucional. Exato. E agora imagina que eles decidem reverter isso tudo. Supremo. Supremo, desculpa, isso é o Supremo. Bem, vamos ver. Eu sinceramente, vocês já me conhecem, eu sou um gajo sempre otimista. Portanto, acredito que mesmo da desgraça pode vir coisas boas. Portanto, há uma coisa boa da dúvida. Há muitas coisas que ele disse que me assustam, porque como comentámos no outro episódio, ele conseguiu ganhar sem dizer absolutamente nada. Ok? Ele fez um conjunto de promessas. Muita coisa sem ser fundamental. Não, ele disse que everything's going to be great. It's going to be great. I'm going to build a wall and the Mexicans will pay everything that was wrong. It's going to be great. It's going to make America great again. Então, há duas coisas fixes no Trump. Primeiro, o Twitter
do gajo é muito fixe. E segundo, a Ivanka. Não, a Ivanka não. A Melanie. Melania. Vocês não viram aquela imagem Não, espetacular? a Ivanka. Ah, a filha. E a mulher também não... Vocês não viram aquela imagem linda da mulher do Obama? Não lembro do nome. Michelle. A Michelle com um cartaz, mas aquilo foi feito, de certeza. A dizer, Yeah, yeah. "An immigrant took my job." Yeah. Não, tempos engraçados acho que vão surgir. Vai ser a minha. E pronto, a minha questão é se de facto ele de facto vai conseguir fazer alguma coisa internamente que as pessoas realmente fiquem, entre aspas, satisfeitas, independentemente do resto do mundo não gostar. O que eu acho é que o gajo estragou uma coisa boa que os Estados Unidos tinham desde o Obama, que era, os Estados Unidos com o Bush, ninguém gostava dos Estados Unidos, não é? E com o Obama as pessoas passaram a gostar dos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia muitos democratas estariam a dizer epá, que saudades que eu tenho do Bush. Mas eles próprios diziam isso. Não, o Bush disse uma coisa muito engraçada. O Bush, num jantar que o gajo teve lá com outros republicanos, o que aconteceu aí, pá? Caiu uma caixa. Foi opinião. Disse uma coisa engraçada que é, eu temo que eu seja o último presidente republicano dos Estados Unidos. Sim, porque o Trump não é nenhum republicano, isso é um facto. Não é? Exatamente. O gajo é um populista. O gajo é um populista. Esse também é republicano, pá. Não, o gajo foi eleito pelos O gajo já foi, republicanos. ele próprio já admitiu, pô, o gajo chegou a apoiar governos democratas, por isso o gajo vai para onde a maré o leva. O gajo é um populista, o gajo diz o que for preciso para ser eleito. Eu vi uma coisa, Exatamente. e hoje em dia houve um tema interessante que também surgiu nesta campanha, foi o tema das redes sociais, que era a questão de que tinha surgido isso acho que até foi falado no Web Summit. Foi no Facebook, sim. Foi que um artigo qualquer que saiu no Facebook, pá, já não me lembro qual era o tema, mas era qualquer coisa que falava mal do Trump, e que era mentira, ou que falava bem do Trump, era uma coisa assim, que falava e que era mentira. Não, houve várias notícias sobre... Mas foi um tipo que era da Macedónia, que fez um pico teve milhões de views assim de repente, ganhou uma pipa de massa, e o que era interessante era que ele publicou aquela notícia que não tinha nenhum fundamento de verdade. Ele inventou a notícia e publicou nas redes sociais. E teve tanta gente a ver como uma notícia, ao contrário do New York Post. Imagina. Ou de um outro meio qualquer imprensa, portanto, real, não é? Com contraditório, mal ou bem. E a questão é que ambas tiveram o mesmo número de visualizações e o mesmo número de comentários e de engagement e etc. Mas uma delas era claramente falsa. Não houve verificação. Basta que alguém teoria da conspiração. Facebook e dizer, olha, mas isto é uma questão... Não, mas eu ainda não disse qual é a teoria. Um dos principais investidores do Facebook, que é o Peter Thiel, um gajo aí das Venture Capital, mega endorser do Trump. Sim. É só uma teoria da conspiração. É o que é. Pronto, mas, sim, mas o Zuckerberg não era. Olha que o Zuckerberg ele nunca falou muito sobre isso. Sim, não é capaz Isso, de... Naturalmente, não também é tinha que se manter relativamente... Isto é só mesmo pela piada. Eu não acredito que tenham feito nenhuma matrosca no Facebook. Acho que não. Agora, mas uma rede social não tem que haver verificação. As pessoas são responsáveis por aquilo que lá colocam, não é? Claro, absolutamente. Mas a questão é, será que as pessoas sabem distinguir isso? Se eu meter lá Rodrigo Neves é um capitalista do PSD, ninguém vai tirar aquilo de lá só porque o que eu disse não é verdade. Ok, mas a questão é, porque tu puseste isso, não é? Mas outra pessoa que saiba que, no meu caso não é o interessante, mas se houver qualquer pessoa sim, tu não és uma que pessoa leia interessante, aquele artigo, não suficiente, não interessante para o público em geral, não é? Mas há muita gente que não sabe depois se é verdade ou é mentira. Não sabe se é verdade ou não, ao ver aquilo também vê, ok, não tenho razão para não acreditar nisto, não é? Porque carga d'água é que há muito pouca gente que usa o seu espírito crítico, o seu sentido crítico. É a mesma coisa que ouvires a Fox News nos Estados Unidos, metade do que eles dizem aquilo é ridículo. É, absolutamente. E ninguém há muitos outros canais e outros comentadores que depois estão a dizer que aquilo não é verdade e não é exato, e então as pessoas que ouvem o Fox News acreditam naquilo. É verdade. Sim, próximo tema?
Bora. Mas só para rematar, aquilo que é um bocadinho preocupante é realmente enfim, a forma como, e nós já vimos muitos casos destes, a forma como se podem disseminar rumores hoje em dia de forma muito mais rápida, sem qualquer tipo de verificação e epá, com alguns riscos, não é? Com alguns riscos. E pronto, já não me lembro, eu queria dizer mais qualquer coisa sobre isso. Então vá, lança o teu tema, né? Lança o teu tema. Em caso de dúvida, viu ao Benfica. Exato. Exatamente. Bem, eu tinha um tema que é adeus, Champions. Bye, bye. Pois, sim. Agora só Sim, na mas PlayStation. é expectável. O JJ. Agora podem jogar na Liga Europa, já não se... Não está certo. Os outros têm 1 ponto, eles têm 3. Quantos jogos faltam? Precisam de pelo menos empatar. Eles não podem perder. Acho que precisam pelo menos empatar. Com o Legia Varsóvia. Mas pode ser que o E é lá. Jesus ainda... É lá. E é lá. Ui. Pode ser que o Jesus ainda vá jogar com o Munster. Viram as declarações dele? Acho que ou à marca a entrevista. Não. Quem tem Reinaldo és um menino, Reinaldo. filho da casa. Reinaldo, tanto marca como não marca. É hilariante. É o maior JJ. O homem já mal português sabe falar. Se falar espanhol. Vá, Neves. Próximo tema. Pá, eu tenho uma dúvida que é uma coisa que me incomoda solenemente. Fico Hemorroidas? maluco. Isso provavelmente também nunca sofri desse mal, mas que são uma vontade primata ou primária, incompreensível de um conjunto de elementos da sociedade de rabiscar os seus nomes nos edifícios. Mas quando eu digo rabiscar, mas não com é canetas? aquela coisa estúpida que o pessoal fazia quando era criança na casa de banho e escrevia lá o nome de uns e de outros e umas piadas. E punha aquela coisa, queres um gostosão, telefona para... O número do outro gajo para ligarem para lá. É o efeito das pessoas assinarem os seus nomes nos prédios com Não tintas são de spray. nomes, Mas que não é... Uma coisa é grafite. Eu gosto de grafite. Eu gosto de boas paredes pintadas, gosto de bons artistas Gostas de de arte grafite, etc. urbana. Da arte urbana. Agora, isso é uma coisa. Agora, o vandalismo de rabiscar por todo o lado com uma lata de tinta uma assinatura, não consigo compreender a motivação. Mas isso Não, primeiro mas já acontece há milhões de anos. E depois todos os animais fazem isso. Olha a Foscoa. Epá, eu percebo isso, Jorge, mas nós somos um animal especial. Não é isso, mas pá, tu tens é a mesma coisa dos cães que fazem xixi para marcar o território. Ok, eu E percebo. aqui, em vez de os gajos, não é? Em vez de fazerem xixi para uma parede, rabiscam. Também às vezes fazem Epá. xixi. Também fazem xixi por cima do rabisco. Mas eu sinceramente, Porque é Eu uma tenho- arte com cheiro. sim. É sensorial. Sensorial. Mas Muito eu até sensorial. prefiro um tag, um rabisco, do que o cheiro a xixi. Por isso, Epá, Epá, Mas- se fizessem no prédio onde tu moras, não sei se gostavas muito. o quê? Xixi? Não. Um tag, enchessem a parede de tags. Mas o que é que preferias? Alguém chegar à tua porta de casa e pôr-te um tag ou fazer xixi para a porta de casa? Então, mas isso com um bocado de água saía o xixi. Não, mas depende, porque há gajos que têm um amoníaco ali muito forte. Pois, não sei. Aqui onde eu moro São não, os não cavalos. tenho muito esses problemas. pá, mas ouve lá, eu estou a falar. Os gajos da de Brandoa, os gajos da Brandoa têm um amoníaco muito forte. Houve um conjunto de atrasados mentais, ou um atrasado mental, que se lembrou, por exemplo, pá, essa gente, eu acho que devia haver um dispositivo automático que assim que um gajo começava a rabiscar na parede, uma coisa dessas, saiu uma mão para dar um chapadão nessa gente. Esse era um sistema automático, eu vou inventar uma coisa dessas. Vocês É um nunca viram chapadão. aquele filme do... Como é que se chama? Que era com o Sylvester Stallone, que era passado no futuro, com o Wesley Das asneiras. Snipes. Não, exatamente, com o Wesley Snipes, que é tipo... Ah, como é que sim, chama? sim, sim. Demolition Man. Demolition Man, sim. Em que Exatamente. há uma altura que aquilo no futuro, ao ver-se uns gajos a fazer um grafite, pá, depois acaba por dar logo um choque elétrico à pessoa e assim nada. Pronto, é uma coisa dessas que a malta precisava. Eu alinho nisso. Porque o que me faz impressão é que houve uns atrasados mentais há pouco tempo atrás, que apareceu essa notícia também, só a vi nas redes sociais, não sei se saiu em mais algum sítio, pá, que foram à Capela de São Jerónimo, que é uma capela com 500 anos, ok? Na sequência da Avenida da Torre de Belém, não é? Torre de Belém está do lado do Alfim, e lá em cima vem aquela capela de São Jerónimo.
Pá, que é uma capela onde supostamente, enfim, mas tenho ideia que foi Vasta Gama, ou que foi que foi lá, vencer, vestida, para a viagem, enfim, tem uma importância histórica, é uma capela bonita, etc. Manuelina. Sim, moving E houve on. uns atrasados mentais que foram lá grafitar aquilo. Aquilo tinha sido tudo arranjado há pouco tempo. Tagar, tens que dizer tagar. Epá, mas não, uma coisa é tagar. O tag é aquela coisa que já é grafite. Para mim, Não, já pode ser não. arte urbana. O tagar é exatamente o que estás a dizer, que é a assinatura. Isso é o tagar. tag. Certo, mas a base do grafite é o tag, mas há um tag artístico. Não, Não, é? o Tipo, tag, o tag é que, imagina, tu fazes um grafite e Tag depois é assinatura só. fazes um tag junto ao grafite, que é a tua assinatura do trabalho que tu fizeste. Quando fazes só um tag é aquilo que tu estás a reclamar, que é um gajo chega lá faz um rabisco como se fosse o nickname da pessoa, ou o nome, isso é um tag. Pronto, então é tag. Mas houve lá um gajo que foi tagar sem hashtag. Cagar? Foi tagar a Capela de São Jerónimo. Epá, há mínimos. Eu acho, das duas uma. Ou Olha, o Jorge desbloqueou de uma forma muito estranha. Neves? O que aconteceu com o Jorge? Jorge? Acho que perdemos aqui o nosso amigo Jorge. Aí está, foi-se abaixo. Jorge? Estás por aí? Ele já volta. Estão-me a ouvir? Tá, agora sim. Bem, Tu paraste assim, o tipo. teu freeze ficaste numa posição extremamente interessante. Estavas a fazer o Mannequin Challenge Estavas assim. sozinho, não é? Sem envolver ninguém. Não, eu acho é que poderia, eu não sei qual é que é a contraordenação para isso, né? Acredito que não seja uma coisa legal, pá, mas sei lá, daquelas coisas, dissesses, olha, fazes uma coisa desta, apanhas um ano, sei lá. Não, eu resolvi isto de outra forma. Que era... Eu cortava as mãos aos gajos. Não. Acho que é uma cena tipo Arábia Saudita. Acho que é uma questão de bom senso. Não, man. Falta de... Era muito mais simples. Era aumentar a tarifa preço das aduaneira tintas. para sprays. Exato, já aumentaram a taxa às balas, com chumbo. Exatamente, Não pá. devia haver- Metam a mesma cena aos sprays. Devia ser assim, quando tu compras uma latinha de spray com umas São armas, 500 euros. São 500 umas euros. armas, tu tens que deixar aqui a tua identificação e uma amostra de DNA. E de urina já agora. introduzimos. E de urina, porque se ele também mejar, assim conseguem identificar. Nós E não pode ter- introduzimos e não- na tinta e se a e não tinta pode ter for cadastro. usada, vai ser analisada com o teu DNA lá dentro. E é a mesma coisa das armas, pá. É a mesma coisa das armas. Tu não podes ter cadastro. E aqui era a mesma coisa. Queres comprar um spray de tinta? Então Mas é apresenta o teu cadastro. Mas olha, por exemplo, a tinta é mais forte que a arma. eu posso estar errado, mas Lá está. eu não me lembro de, por exemplo, em Londres, haver muito este efeito. Principalmente nas zonas mais centrais. Não sei se é por causa da videovigilância que eles têm, né, nas ruas. É verdade. Mas, por exemplo, não me lembro de uma cidade como Londres ver muito esse efeito. E pelo contrário, existem depois muitas instalações de arte urbana, e temos o Vils, né? O Alexandre Farte, que Isso é vive fantástico. lá. Ou seja, existe muito esta cultura de arte urbana lá instalada, e não tanto esta coisa do vandalismo. Mas já agora, Sérgio, pegando nessa palavra de vandalismo, há outro vandalismo que não são os tags, mas que eventualmente pode ser pior ainda, que é abaixo o governo! Greve geral 14 de outubro! Não há isso. As greves acabaram, a gente já falou nisso no último podcast. Já não existe. Acabou-se. Não, mas lá está. Mas lá está. Eu no outro dia vi ao pé de um Vivemos restaurante chinês. numa utopia. Não há Mas eu greves. no outro dia fui almoçar a um restaurante chinês aqui ao pé de casa. E com os putos e tal. E no prédio em frente estava lá um... Estou-te a grafite. perceber, estou-te a perceber. Exatamente. E esses são Um grafite a identificados... dizer... Não, mas o grafite ia dizer Reagan fora de Portugal. Eu, porra, Eu esta tinha tinta uns é muito desses. boa. Eu quero um prédio pintado, eu quero uma casa pintada com esta tinta. Eu tinha umas dessas na minha rua. Mas isso ainda posso considerar arte. Que eu tinha lá o Barreto Rua e não sei o quê. Então isso, esse sim. se pintarem na tua porta Reagan Rua e aquela porcaria só sai daqui a 50 anos. Gostas? Epá, mas isso, ok. Mas isso aí, fora de brincadeiras, isso até é giro. Esse aí, ao menos tinha uma razão de ser. Tipo, houve alguma razão, este tipo escreveu porque está-se a manifestar. Agora, Vamos lá, ele mas escreveu o meu nome porque me apetece escrever o meu nome porque... E a quantidade de paredes... Metessem essa frase que tu estás a dizer, tem tanta piada na tua famosa e querida igreja. Pois.
Não, mas obviamente com bom senso, não é? Não vais pintar. Pá, vandalizar monumentos nacionais, desculpa lá, isso era mesmo prisão. Mas nem monumentos, nem qualquer outra coisa. Bom senso, pá. Mas tu tens prédios normalíssimos, prédios privados, a dizer greve geral para o dia 14 de outubro. Claro, e também. Que direito é que essas pessoas têm de estragar o património das outras pessoas? E muitas vezes identificados com quem é o autor. Pois, com o partido e com etc, não é? Mas, por exemplo, a Câmara até tem umas coisas engraçadas, como ali nas Amoreiras, por exemplo. Há duas paredes, há duas zonas ali na área. Mas isso são coisas que a Câmara tem mesmo um departamento, que é a Galeria de Arte Urbana, que já trabalhaste com eles? Já. Que arranja mesmo espaços próprios. Existe um ali perto do Príncipe Real, como é que chama aquela descida que vai dar à Avenida Liberdade, tem o elétrico? Da Glória. Sim, tem uns painéis também, não sei o nome. Da Glória, não sei se é da Glória. Sim, mas é o elevador do tem umas placas que foram criadas especificamente sim. para fazer intervenções de arte urbana e que estão lá, imagina, 3 meses, depois vão lá outros artistas e fazem outras instalações de arte. Também tem feito, por exemplo, como existe ali na Fontes Pereira de Melo, prédios devolutos. Fazem muito. Isso eu acho bem. Isso acho muita gente. Ou seja, criar espaços próprios para fazer esse tipo de trabalho que é arte. Sim, mas lá está, é a diferença entre arte urbana e os tags. Claro. E os tags e os tags das greves, não é? Mas também... a verdade é que, se formos a ver, a maioria dos tags é feito ou por miúdos, ou por malta que pronto, são às vezes de classes sociais um bocadinho mais coisa e então, pronto, divertem-se a fazer aquilo. Ou por partidos. Ou por partidos. De esquerda. Comunas. Ok, mas essa história dos partidos, eu sim, também não concordo, obviamente. Mas, por exemplo, eu dou o exemplo claro, são aqueles sítios como o Bairro Alto. Foi todo arranjado. Malta das claques. Sim. Pois. Mas aqueles o Bairro Alto que foi todo arranjado, prédios novos, arranjados, aquilo tudo bonitinho, com bom aspecto, e depois de repente há 15 gajos que no mesmo sítio, por qualquer iniciativa estúpida, resolvem rabiscar os seus nomes ali. Mas eu tenho que admitir que há uma coisa que eu tenho que lhes dar os parabéns. É que nós às vezes passo por um sítio que ninguém consegue lá chegar e acaba por estar tagada. E eu penso, como é que alguém conseguiu chegar ali acima? Foi o Homem-Aranha. E fazer aquilo? Mas é que, então já estou a perceber o que estás a dizer. É que esses tags que tu estás a falar, que são os tags que ainda têm algum elemento artístico. Não, estou a dizer não, são umas cenas... É uma assinatura, é um nome, o nickname do gajo, é... Cena assim do género. Pronto, mas, só que às vezes os gajos fazem em sítios, não lembro o Pai Nosso. E eu penso, mas eu conhecia um gajo que por acaso também fazia grafite e vocês também conheciam por acaso, se calhar não estão. E eu lembro na altura explicou-me umas coisas. E aquilo tinha umas razões de ser. Um dos desafios para aqueles que eram efetivamente os grafiters ilegais, não é? Aqueles que não estão no mundo artístico, mas sim querem fazer mas que são arte, esta ilegalidade e não sei o quê. É arte mesmo, mas que é ilegal. Um dos objetivos é tentar colocar a sua arte, entre aspas, nos sítios de maior visibilidade possível e de mais difícil alcance para que não sejam tão apagados, mas enfim, a grande importância é a visibilidade. Por isso é que um dos temas, que até acho que foi cá há pouco tempo atrás, que até morreu um miúdo por causa disso, que um dos clássicos, um dos desafios dos grafiters é o comboio. Porque o comboio é uma tela em movimento que tem o seu nome deles e que vai passar por não sei quantas cidades. A não ser à noite. A não ser à noite. Eu acho que o único sítio que eles nunca conseguiram chegar, quer dizer, se foi depois intervencionado, mas de uma forma legal, foi os pilares no Rio Tejo da Ponte 25 de Abril. Sim. Agora temos lá uns golfinhos. Os golfinhos. Mas há aí vários outros... Porque, por exemplo, esses que são, quando são intervenções de arte urbana, o grafite, como nós víamos, quando o vemos como arte, e mesmo quando são uns tags artísticos, como eles os faziam, etc., isso é espetacular. Às vezes eu podia nem concordar necessariamente com o sítio, acho que devia haver, acho que vandalizar um espaço que não é teu, acho que não deveria ser possível, mas a realidade é que vês peças de arte urbana espetaculares. Aquelas ali das Amoreiras ao pé do Dom Pedro, do Hotel Dom Pedro, são espetaculares. E outras que até já são patrocinadas também por empresas, enfim. São áreas interessantes. Bem, vamos passar ao próximo tema? Jorge.
Ah, Que o nome dele não é Jorge. não, eu Senão a continuo a máfia do agradecer Pinhão- vocês. Senão a Exatamente. máfia do Pinhão. Não é, Jorge. Eu continuo a agradecer que vocês me tratem pelo pseudónimo. Tu que não te chamas Jorge, qual é o teu Exatamente. próximo tema? Vocês sabem que eu sou um sentimentalão. Pá, tu és um coração meloso, pá. Vocês sabem. Isto é manteiguinha, isto é manteiguinha. Eu se perguntar aí na tua casa o quão quente tu és, ui, é um espetáculo. Sim. Essa sou um bocado mal, Sérgio. Pois, enfim. Vamos lá. Olha! Pronto. Eu quero O falar Jorge ficou sobre... emocionado. Não, eu fiquei com medo. Eu estou a sentir ali o Jorge a corar. Sim. Acho que vou tapar a câmara. Agora, epá, eu quero falar sobre sentimentos. Porque a ideia que eu tenho é que só as pessoas de esquerda é que têm sentimentos. E que as pessoas de direita são umas bestas insensíveis que só querem roubar aos pobres para dar aos ricos. O que é curioso, porque há pobres que votam nisso. Agora, o que eu acho é que, pá, tentando abranger toda a gente e peace and love, eu acho que todos queremos o mesmo. Que é, todos queremos o bem... Fica campeão. Sim. Mas além disso, queremos o bem para todos, queremos o bem para a população em geral. Nem todos querem isso. Antes fosse. Lá está a voz da esquerda a falar. Tuxei. Agora, a questão é, todos queremos, acho eu, todos queremos o bem da população, tirando 2 ou 3 indivíduos, mas no geral, pá, um gajo pode dizer que as pessoas de direita são contra os pobres, não é? Se calhar eu quero que os pobres enriqueçam, como os da esquerda querem que os pobres enriqueçam. Temos formas diferentes de alcançar esse objetivo. E todos queremos o mesmo fim. Temos caminhos diferentes. E há pessoas que já viram as experiências dos outros países e percebem como é que a coisa funciona e qual é que é o caminho certo para lá chegar, porque resultou noutros países e vamos lá aplicar a mesma receita. E há experiências de esquerda que já provaram que não funcionam, mas há pessoal que continua com a utopia que aquilo é que é fixe e que aquilo é que vai funcionar. Não é de esquerda, é de comunista, não é? Mas, enfim. De esquerda, não é? Um gajo vê na Venezuela se os gajos são, não sei se são Então comunistas também ou posso dizer, socialistas. aquela expressão de extrema-direita, da direita, também não funcionou e as pessoas continuam a votar na direita. Tá, mas falaste agora duas coisas diferentes. Falaste em Pois, extrema-direita e em direita. Mas eu estou a pôr a descrição que ele está a fazer de formatos que não funcionam são as de extrema-esquerda, não são as de esquerda. Não, porque, repara, até estes... Esquerda é um partido trabalhista, é o PS, são os democratas. A experiência na Venezuela é uma experiência socialista. Sim, ok. Socialista... Socialista, Sim, ok. não é? Marxista, sim. Nesse formato. Mas, sim, ok. Eu não estou a falar daqui dos partidos de esquerda, tu como referiste no primeiro episódio, o PS é centro-esquerda, não é? Não é esquerda-esquerda, é centro-esquerda. Agora? Pois, agora com alguns desvios, enfim, para o pé esquerdo. Mas o que eu acho piada é que continua a haver gente que acha que a esquerda é que funciona. Pá. Nós temos aqui pela esquerda e a receita que aconteceu nos outros países todos, onde correu pessimamente mal e as pessoas só eram de esquerda porque eram obrigadas a isso, porque nunca havia eleições e porque não as deixavam sair. Essas experiências é que foram boas. E eu não percebo como é que ainda há gente a acreditar nisso. Eu acredito que essas pessoas queiram o mesmo que eu, que é o bem para o país e para as populações em geral. Não percebo é como é que eles acreditam nesse caminho que deu tão maus resultados noutros países. A questão é que, eu acho que, apesar Mas de... falem-me de sentimentos. Nesses sentimentos de esquerda e de direita, a questão é, nós todos temos tendência a ver o mundo pelos nossos próprios olhos, não é? E eu, atenção, eu também não estou no melhor papel para poder fazer o exercício de me conseguir colocar no papel de um tipo que seja, por exemplo, olha, tu estás no Brasil, como houve a luta famosa, hoje em dia não se fala tanto, dos sem terra, o movimento dos sem terra, o sem isto, sem aquilo,
é natural que esses, se forem uma franja grande da sociedade, vão ter naturalmente mais vontade de chegarem a um poder onde lhes garanta mínimos que eles não têm. Não é? Mas lá uma está, coisa tu nós estás estamos a falar, Rodrigo, eu acho que é difícil, deixa-me só dizer isto, eu acho que é difícil nós, num universo mesmo assim ocidental, europeu e americano, conseguirmos aceitar com um nível mesmo assim mal ou bem do nível de vida que se conseguiu atingir, que tu conseguires imaginar um cenário de esquerda, de socialismo. Agora, quando vais para os países da América Latina, onde uma grande parte da população não tem nada, vive ali com muito pouco, eu imagino que eles possam ser persuadidos ou a votar num cenário socialista porque o outro cenário dá-lhes ainda menos. Não é? Esse Qual é o cenário socialista, o cenário do capitalismo mais normal, ou do universo mais liberal, e que dá-lhes ainda menos? oferece a liberdade de iniciativa, etc. Mas uma coisa é, quando tu tens alguma base para investir, para começar algum negócio, para fazer qualquer coisa, isso pode ser interessante. Mas, se não tens, é tal história, por exemplo, em Cuba ainda tem as senhas de ração, tem um conjunto de funções que tem que fazer, mas tem elementos garantidos. Vivem baixo, vivem mal, mas vivem todos mais ou menos no mesmo registro, a coisa funciona. Acho que há dois elementos que complicam no processo de capitalista, que é, naturalmente, o processo das invejas, que é aqueles que têm muito pouco ou nada e de repente conseguem olhar para o outro lado e veem que têm muito e vai-se vendendo aquela ideia de não, tu também consegues chegar lá, mas todo o sistema está montado para que as pessoas tenham uma dificuldade imensa a chegar lá, não é? E portanto... Está montado por quê? O sistema das elites está montado, não é? Os acessos às escolas específicas, o acesso... Mas não é isso, mas uma sociedade mais liberal tira precisamente essas... Consegue dar mais oportunidades a todos. Exatamente. Só para te dar um exemplo. Existe a ambição. Em teoria, não é? A realidade é que isso não funciona. Na prática, ouve lá, tu no tal sistema capitalista que muitos de esquerda criticam, Uma pessoa do nada pode chegar a ter muito. tu vais ao banco, pedes emprestado dinheiro para comprar um restaurante, para montar um restaurantezinho e se fores bom, o teu restaurante tem sucesso e montas mais 10. Num sistema que não seja capitalista, tu vais pedir dinheiro a quem? Está bem, isso é Que tudo muito oportunidade, bonito. Mas agora é que tens de montar um restaurante? Pronto, mas isso que tu disseste eu concordo. Mas agora diz-me lá, qual é a pessoa que consegue chegar a um banco e dizer assim, olha, eu queria dinheiro emprestado para fazer um restaurante. E eles dizem assim, muito bem, quanto é que o senhor vai dar? Vou-lhe dar emprestado e quais são as garantias que dá? Não tenho. Então, como é que quer que eu lhe dê dinheiro? Não lhe posso dar dinheiro se não tenho garantias. Não é? Portanto, não dá dinheiro. Então espera aí, não há exemplos de pessoas pobres que se tornaram ricas ou pessoas com grandes posses? Não há? Haverá, com certeza. Não, há imensas. São poucos, não é? Poucas. Eu digo-te uma coisa. São tratados como Deus. Quantos self-made men há por aí empresários? Rodrigo, eu digo-te uma coisa. Há muito o que mais é que tu exemplos. consideras começar do nada? Rodrigo, há Olha, muito mais exemplos O Simões, de pessoas. dos transportes, começou com uma carroça a vender fruta no mercado. Quem? Os gajos dos transportes, o Simões. Como é que chama? Luís Simões. Luís Simões. Está bem, pronto. Começou Agora imagina que começou com uma carroça. Na altura ainda deu, sim. Mas não é só esse, pá. Parece um período dessas Estou-te a dar um mudanças. exemplo. Há N Eu sei que exemplos. estás. Há N exemplos. De pessoas Aliás, que os empresários pessoas até não sem tinham informação. contrariado. Pessoas até sem A informação questão é muito conseguiram simples, vingar. que é, Foi bons a obviamente fazer que aquilo há- que fizeram. obviamente que a vantagem grande do capitalismo, e essa é a grande razão que eu também sou mais a favor do que o sistema, por exemplo, socialista, é exatamente a possibilidade que tu tens de, apesar de haver enormes dificuldades, enormes barreiras, no entanto é possível, portanto tu podes sonhar, o fator de esperança, lá está, do sentimento, é importante aqui. Portanto, cá há sempre o sonho, eu vou conseguir chegar lá. Agora, Mas existe o sonho. O problema é que noutras sociedades nem sequer existe o sonho. Não é só o isso sonho, concordo. existe o sonho e a realidade, não é? A maior parte dos empresários portugueses vieram de pequenas coisas, não é? Se vires o Amorim, se falares com os Delta, é evidente, tens sempre o Espírito Santo, etc. Mas a maior parte, em termos de número, a maior parte dos empresários grandes empresários portugueses vieram estás redondamente enganado. Não estou, não. Acho que eu tenho, mas espera aí. há análises engraçadas. Não que eu tenho, precisas, havia um mas tu livro não que precisas acho que era do ser- Pascal Moura,
era exatamente a demonstrar como é que estavam montadas as elites em Portugal. Mas tu não precisas E ser aquilo que rico. mostrava é, Tu não precisas ser rico. dos gajos mais ricos em Portugal, 200 deles, imagina, eu não me lembro dos números, estou só aqui a arredondar só para facilitar. 200 eram ricos há 200 anos. 150 eram ricos há 120 anos. 80 são ricos. Mas tu estás a falar dos ricos. Tu não precisas ser rico, não é? Para teres uma vida feliz e contente. A minha mãe nasceu na aldeia. A minha mãe nasceu na aldeia, no meio do nada. Não havia nada, não havia escolas, não havia nada. E os meus avós também não tinham nada, eram analfabetos. E a minha mãe conseguiu ir estudar, conseguiu arranjar um emprego, trabalhou para ter o que tem, poupou, esforçou-se, e tem uma vida normal e tranquila. Ou seja, não é nenhuma rica nem milionária, mas não é preciso chegar a esse nível para em que no mundo, numa sociedade capitalista, uma pessoa não consiga alcançar algo que seja tangível e seja bom. Mas isso eu subscrevo. Acho que eu também... Ou basta olhar para o homem mais rico de Portugal, não é? Américo Amorim. Não era rico antes. O que é que ele tinha? Os pais dele já eram empresários. Está bem, era um empresário, é milionário. Eram milionários. Não era tão rico como é agora, né? Mas já era milionário. Era um gajo que comprava e vendia um cortiça. Não era só isso. Ele tinha outra empresa, já não me lembro, ainda no outro dia disse. O pai dele era um empresário, ele herdou a empresa do pai e conseguiu transformar aquilo ser o homem mais rico. É verdade, não era tão rico, mas já era rico. Eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer... Olha, talvez tinhas bloqueado outra vez. Eu não estou a criticar. O que eu estou a criticar aqui até acho é que deveria haver uma... Devia ser mais capitalista ainda, não é? Mais capitalista, pelo menos acho que, por exemplo, uma das coisas que é um dos segredos que eu vejo no fator americano, por exemplo, é quando tu chegas, imagina que tu tens uma barreira com a linha d'água, não é? Sendo que a linha d'água é o que tu precisas para fazer a tua vida. Em Portugal, com o nível de impostos, etc., que tens, em Portugal e em alguns outros países, se calhar, aquilo que as pessoas ganham normalmente, mesmo fazendo uma vida que já sejam pessoas que já não podem ser todos, já tiveram que conseguir realmente ter estudado, trabalhar, ter experiência, etc., mas tu precisas de ter dinheiro realmente para conseguires começar a construir qualquer coisa. Não digo, pelo menos haverá exceções, naturalmente, pessoas conseguiram safar-se bem de outras maneiras, mas é muito mais difícil, é complicado. Podes sempre ir no caso apanhar americano, por exemplo, é possível, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eu vejo que há muito mais iniciativa privada. Então, mas espera aí, estás a defender um país ainda mais neoliberal? Sim, porque tem mais... Mas eu não estou a defender... Atenção, nenhum dos argumentos que ouviste da minha parte ia a favor de um país socialista e contra o capitalismo. Eu naturalmente prefiro o sistema capitalista. Não estou a dizer é que tem falhas e que compreendo a motivação todas as sociedades têm dos elementos de uma sociedade, especialmente da América do Sul, onde existe uma grande percentagem da população que vive com nada. E que a promessa de um processo capitalista, tu tens nada. E por incrível que pareça, é nesses países que mais corrupção existe. Pronto, nesses países de ideais socialistas, são os países onde há mais corrupção. Angola, porque é como pensar numa lógica engraçada, quer dizer assim, se tu com um sistema capitalista, se tu tiveres 100, podes vir a multiplicá-lo por 10, não é? E ficar por 100 e fazer montes de dinheiro. O problema é que a grande parte da população diz assim, do teu nada que tu tens, podes multiplicá-lo por 100. Mas como nada vezes 100 é nada, tu ficas sem nada mesmo. Portanto, eles querem um cenário que lhes permita que pelo menos eles ou os seus filhos possam vir a ter hipótese, mas é muito complicado. Com o universo, por exemplo, a dimensão que existe de favelas em toda a América Latina, como é que tu corriges isso? Aquilo é matematicamente quase impossível de resolver. De certeza que não é através do socialismo. Sim, é verdade. E a questão, o que eu disse ao início foi, tu olhas para países capitalistas, mais liberais, etc., e olhas para países socialistas e percebes que há um método que funciona para as pessoas viverem melhor e há um método que não funciona. E o que eu não percebo é como é que há pessoas que ainda acreditam que aquele método que comprovadamente não funciona, ainda acreditem nessa história da carochinha.
Isso é que eu não percebo. Porque lá está, e voltando a falar de sentimento, eu acho que o sentimento das pessoas de direita é o mesmo das pessoas de esquerda. É, pá, todos queremos o melhor para toda a gente. O caminho é que é diferente. Disclaimer. Pronto. Eu não tenho sentimento nenhum pelo Bruno de Carvalho. Esse gajo bem pode Sim, morrer é longe. verdade. Eu até tenho, eu nutro por ele um De ódio. sentimento Não, não é de ódio. roça ao asco. Não é ódio, sim. É mais o gajo podia estar Pena. ali a contorcer-se todo no meio da rua e eu ia lá e ainda lhe dava um pontapé. Não, eu até gosto do gajo e eu acho que ele ia adorar a Coreia do Norte. Olha, mas eu acho que o gajo se dava bem lá com o... Ah, dava. Lá com o mal do sítio. Ainda lhe mandava com... E adorava era o JJ a tentar Suicida. falar norte-coreano. Provavelmente sabia dizer 808 em coreano. Se calhar é isso que ele tentava falar este tempo todo e nós não sabíamos. Bem, passamos ao próximo tema. Próximo. Bem, o meu próximo tema é esta moda, e não estou a dizer que é mau, que é boa, isso é o que a gente vai falar, esta moda agora das startups, né? Porque agora vivemos numa economia, e acho que a crise veio a ajudar também a que isso fosse mais real, que agora é startup atrás de startup e uma economia cada vez mais Mas estás a falar de startups socialistas ou startups... estúpidas, de todo o género. Não, mas é que eu não sei se há startups em regimes comunistas e socialistas, não é? Esta coisa que só os ricos é que enriquecem, Há nas startups na startups também China. se aplica. Talvez, não sei. Há startups na China. A China é comunista? É. É, muito bem. Mas País onde se vende mais Rolls Royces. Mas é Sim. comunista. eles são altamente sensíveis às necessidades do povo, claramente. É. Mas que agora tivemos até cá o Web Summit. Eu estava no Brasil e eu já vomitava o Web Summit. Porque era toda a gente a falar do Web Summit e tudo mais. E não vou dizer que claramente aquilo foi importante e acho que para o ano vai outra vez acontecer em Lisboa. Sim, acho que é os E próximos... pós-hotéis- 2 ou 4 anos. Já não... Para os hotéis foi Próximos uma dois, cena próximos dois. porreira, né? Que os gajos tiveram os hotéis todos lotados em Lisboa. E o Airbnb também curtiu bem. O Airbnb também curtiu bem. Mas a minha questão é interessante agora esta economia que vemos agora a acontecer, tipo esta quase uma nova economia versus a economia mais antiga, ou seja, com as grandes empresas, os grandes conglomerados, as multinacionais, versus essas agora pequenas empresas que vão surgindo e que algumas delas já começam a ter dimensões bastante interessantes, mas as Ubers da vida, e temos uma portuguesa que foi até agora, acho que já não é a única, mas a Farfetch. Não, por enquanto é. A Uniplaces Não, ainda não não. chegou a essa valorização, não? Como é que eles chamam? Unicórnio, não é? É unicórnio. Mas acho uma cena interessante agora perceber o que é que vocês acham, se é algo que vai se manter esta forma, esta cadência de abertura de novas empresas deste género, ou se acham que é assim uma espécie de uma moda, mais uma vez um ciclo que está a surgir daqui a uns tempos, as grandes vão absorver isto tudo. Não, eu acho é que neste momento há a moda das startups, não é? Sim, mas sendo que também hoje em dia qualquer coisa é uma startup. Não é isso. Sim, em princípio tem que ser pequena empresa tecnológica para se Pois. chamar startup, mas pronto. Mas às tantas vai haver demasiado. E Pois, então o que é que o isso que eu pessoal... estava... Não, mas depois o pessoal, para se diferenciar, não vai montar uma startup, vai montar uma startup gourmet, Boutique. não é? Porque é a mesma coisa de hambúrgueres, não é? Tinhas bem hambúrgueres. Às tantas um gajo para se diferenciar, peraí, este não é um hambúrguer, é um hambúrguer gourmet. E eu acho que com as startups isso também vai acontecer. Tu vais montar, já ninguém vai querer montar uma startup, a gente vai querer montar ou trabalhar numa startup gourmet. Eu acho é que as startups vão substituir o negócio dos restaurantes. Antigamente não, diz que o restaurante é o negócio que mais abre e que mais vai à falência, não é? Acho que também há de haver uma altura em que, pá, sempre que já existe muita startup, depois desaparece porque pronto, não deu em nada, e acho que há muito negócio aí que se cria agora nesta febre, e há muitos investidores que estão a despejar dinheiro, às vezes até de uma forma pouco racional, em negócios que
pá, nem sequer tem estratégias de fazer dinheiro, mas pá, isto está a fazer um hype do caraças, bora lá pôr aqui o dinheiro. E há vários exemplos até internacionais de empresas que ainda hoje não sabem como é que vão fazer dinheiro. E que por isso, das duas uma, muita gente vai perder muito dinheiro daqui a uns anos, ou continua-se a viver nesta bolha que se vai criando, e não sei se não temos depois uma bolha como tivemos aí há uma série de anos, aquela bolha tecnológica que existiu. Mas eu sinceramente eu gosto de ver esta Eu também onda de gosto, startups. mas pá, acho que há um perigo. Sim, há esse perigo, mas por outro lado, epá, eu gosto de ver as pessoas a arriscar, Sem dúvida. não é? Isso logo é bom sinal. Também outra coisa que é boa é ter uma experiência de ter que lutar pelo que é delas. Que é uma experiência um bocadinho diferente, mas só um bocadinho diferente da função pública, por exemplo. E se as pessoas na função pública trabalhassem com o afinco que as pessoas nas startups trabalham, Sem dúvida. se calhar as coisas eram diferentes em Portugal. Eu nem estava a falar só de Portugal, estava a falar de uma forma até Em global. Portugal, inclusive, até não há muitas. Cada vez mais, hein? Por acaso estamos com uma grande dinâmica de startups. Não é por acaso que a Web Summit veio cá para Portugal, hein? Foi de alguma forma também dentro de uma determinada bolha que se está a criar em Portugal, de uma bolha de uma forma positiva. Não, tem uma forma positiva, que tem havido muitos negócios, muitas startups que são incubadas cá em Portugal e depois rapidamente Incubadas. E que depois já têm expressão internacional, que muitas vezes depois o negócio deles nem sequer passa por Portugal, mas estão cá localizadas. Não, às vezes o negócio A Farfetch, por exemplo. Mas a Farfetch está cá também. está cá agora, mas como o escritório foi logo de uma forma internacional. O escritório sempre foi internacional, mas teve cá sempre a parte operacional. Eu acho é que a Web Summit veio para cá porque o pessoal de tecnologia gosta de aventura. E a cidade com os buracos que tem neste momento é uma aventura. E com os taxistas. Sim. Eu tenho que contar uma história sobre tenho que contar uma história de um taxista, que agora quando voltei do Brasil, em que eu juro, eu tive para ter uma pega com um taxista, que é cheguei ao aeroporto, né, e eu deixei o meu carro ali em Moscavide, pé da minha antiga casa. Pediste um táxi para Moscavide? Era, e então nós éramos Pagaste 20 euros só para ir para Moscavide? Deixa-me lá terminar. Éramos 4 pessoas mais o bebê. E tínhamos malas que nunca mais acabavam. E acabámos por ir numa espécie quase de uma monovolume. E porque eu pedi mesmo a monovolume especificamente lá na fila dos táxis para levar aquela tralha toda. E entrámos no táxi e pronto. Claramente, quando eu digo o sítio, o gajo... E eu, sem me importar, pronto, ele tem que prestar o serviço. Não é? Não tem que... Até podia querer andar só 500 metros. E quando chego ao local, a conta era 8,90. 8,90€. E tu arredondaste para 10. E eu disse, olha, para lhe facilitar o troco, faça 9. Como bom capitalista que eu sou. E o senhor taxista sai do carro para ir para a bagageira. Não preciso de esmola. Isto é uma coisa que se dê, uma pessoa que está aqui a trabalhar. E eu digo, mas você está a reclamar do quê? Então, faço fazer isto e você não me dá nada. Estou-lhe a pagar o cu taxímetro. Ainda lhe estou a facilitar o troco. E depois tive a dizer, tu disseste que estavas-lhe a pagar o cu. Não. Sim, eu também ouvi isso. Não disse nada disso. Eu sei que vocês gostam de ouvir aquilo que vocês gostam de ouvir. Foi o que tu disseste, eu estava a ficar preocupado. Não disse nada. Sérgio, olha que isto está gravado. Está bem. A gente depois vai verificar. E tudo bem que sou eu que faço a edição. Posso cortar. Eu tive mesmo para lhe dizer no final, mas depois acho que até porque já tinha ali a minha família toda a olhar para mim. Tive mesmo para dizer, para estas e por outras, que eu não tenho gosto nenhum em andar táxi e prefiro andar de Uber. Mas calculei que aquilo ia correr mal. Ia cair mal, ainda levavas com petardo. Mas a questão é, mesmo depois de tudo o que se tem vindo a passar, continuam com aquela forma de pensar e forma de agir.
E pronto, e só quis dar essa parte aqui do mundo dos taxistas. E por acaso é engraçado, porque esse é o efeito das pessoas que moram perto do aeroporto. E Que chegam, que eu conheço pessoas que moram perto, por exemplo, moram em Telheiras, tem etc, culpa, também têm direitos. e tem culpa de morar Também querem perto. apanhar um táxi. Exatamente, e querem levar um táxi. E eu conheço muita gente que me diz, epá, eu moro já aqui ao lado, mas eu não tenho coragem de apanhar um táxi. Eu acho ridículo, que pá, eu não vou ridículo. dar dinheiro aos taxistas, porque eu cada vez que pego um táxi para Telheiras, os gajos quase que me matam. Sim, Porque já apanhei estão ali, não se tudo. podem para a Começam a espera, reclamar, e um serviço de 5 euros ou 6 euros. Epá, não se compreende, não é? Tipo, eu agora, porque quero fazer um trajeto pequeno, não posso chamar um táxi. Bem, mas startups, pronto, era basicamente isso que tinha. Eu, por acaso, digo já, eu acho que as startups são um universo engraçado, porque eu não acho que seja uma bolha. Não acho que seja uma bolha porque não é um formato... Quer dizer, algumas delas naturalmente estão overpriced, não é? Overvalued, melhor dizendo. Mas são resultado também de um fator interessante em que muitas empresas que são criadas hoje em dia, particularmente as startups porque são as tais tecnológicas, não são necessariamente feitas para que venham alguma vez a dar dinheiro, ou para que venham alguma vez a vender algum tipo de serviço. São feitas eu sou um tipo que tenho uma ideia Então como é que eles pagam? e que tenho Salários programação, certo? Porque é sempre com investimento. Com investimento. Ou seja, Bem, mas quem investe quer algum dia ter o seu retorno. e a ter, a questão é que o que acontece? Tu tens um conjunto de players grandes no mercado, players São muito feitos para ter grandes. dinheiro, não sei como. Não, mas é que tu tens um conjunto grande hoje em dia de players no mercado. Estamos a falar da Google, da Facebook, da Amazon, da não sei, a Google. Da Amazon, da Facebook. Mas a Google, se não me engano, não sei se são 600, mas tenho a ideia que compra para aí 600 empresas por ano. E às vezes é 600 só pela empresas. tecnologia. E só compra, e muitas delas são só pela tecnologia. Eles não chegam a aproveitar aquele negócio. Eles chegam, compram, ficam com os recursos dos gajos lá cromos Mas e isso... integram a Tá tecnologia. bem, mas isso é um endgame. Tu podes criar uma startup isso. para fazer negócio ou para te comprarem, já sabes que alguém te vai querer comprar e vais ganhar dinheiro dessa forma. Pronto, porque muitos deles, eu estava a ouvir uma no outro dia, bem que um dos negócios que tinha, por acaso, essa nem seria o melhor exemplo, mas há negócios que são feitos para virem a vender à Google uma solução que será melhor para geolocalização. Imagina, sabendo de antemão como a Google tem um negócio de geolocalização, será um comprador natural. Portanto, já há muitos negócios que são construídos para serem vendidos, para serem integrados, que é um dos formatos, não é? E o que eles querem temos esta ideia, montamos, vamos vender. Próximo. Agora fazemos a próxima startup, criamos ideias. E eu acho engraçado de facto, que eu gostava muito que em Portugal fosse trabalhado cada vez melhor o chamado ecossistema, ecossistema empreendedor, porque realmente, se tu conseguires chamar do resto da Europa para cá, do resto do mundo para cá, uma série de novos empreendedores e gente que quer criar startups, eu realmente acho que este sítio, o nosso Burgo, é absolutamente fantástico para isso, pá. Com enfim, clima, localização, praias, Só história, diversão. Começámos a ter políticas fiscais um bocadinho mais interessantes para essa malta, mas Exato. a gente já falou isso a semana. É isso, e não é só isso, lá está. Quando estamos a falar do ecossistema, vai para além disso, vai para a política fiscal, a estabilidade do sistema, política legal, ou seja, os sistemas salários, Pá, e não só precisas da principal coisa neste ecossistema, que é capital. E tu, enquanto em Silicon Valley tens um porradão de fundos com muito dinheiro, em Portugal tens microfundos. Sim, claro. É? Sim, E quando tu tens aqui uma... Mas já existem muitas até malta estrangeira que vem cá para criar as suas startups, mas depois, quando é para angariar dinheiro, vão para São Francisco. Não, ou seja, o que acontece, eles cá têm depois apenas a sede, por assim dizer, de operações, mas eles depois vão angariar dinheiro fora de Portugal. Não, e não só. E muitas vezes o que acontece e isso não é só cá em Portugal, é em muitos outros países, Israel, por exemplo, acontece muito, que é, as empresas são criadas, são compradas por empresas americanas, mas depois a própria empresa vai para os Estados Unidos. Vocês já ouviram falar na Seeders? Sim. Interessante. E foi criada, aquilo é uma empresa luso-britânica.
E que tem lá, pronto, aquilo é quase como qualquer um de nós pode ser, aquilo é quase como o crowdsourcing, mas numa perspectiva de investimento, ou seja, tu tens um equity. Mas é sempre pouco capital, pá. Quando tu tens uma empresa destas Sim, que precisa claro. de um valor grande de investimento, Claro. são sempre fundos americanos ou de outros países que investem, raramente são fundos portugueses. Nós temos aqui uma coisa que eu lembro-me de ter estudado sobre isso e falado com os tipos dessa área, o Jorge também falou, que era a questão de, por exemplo, cá em Portugal, ainda há pouco tempo, agora com o Web Summit, o próprio Primeiro-Ministro falou sobre isso, que é, há um fundo de investimento do Estado que está ligado, ou seja, que o próprio Estado anunciou ali que tem mais 200 milhões para investir em startups e investimentos em empresas e é o etc. Portugal Ventures. Portugal Ventures, mas acho que havia mais umas coisas. Se calhar é só o Portugal Ventures. Mas o interessante é que aquilo está bem pensado, mas que complica, que é o Estado está na disponibilidade de investir, mas tu não fazes o pitch ao Estado, tu fazes o pitch a um conjunto de investidores, e esses investidores, se gostarem da ideia, imagina, dizem, eu conjunto de investidores, estou disponível para investir 1 milhão, e se os investidores investirem 1 milhão, o Estado põe outro 1 milhão. Imagina, faz espelho do investimento. Mas implica que tu tenhas que conseguir vender a esse investidor a tua ideia de negócio, ao ponto de ele te valorizar para que o Estado duplique. É interessante. A questão é que eu acho que em Portugal nunca funcionaria, ou dificilmente funcionaria, tu conseguires vender um projeto de negócio, ou uma startup, não é? Um conceito, que não envolvesse, lá está, como aconteceu com o Instagram, com o Facebook, etc., que não envolvesse logo uma forma de rentabilizar. Como é que aquilo faz dinheiro? O Facebook, quando teve o primeiro investimento, não tinha forma de fazer dinheiro. Tinha, só não estava ainda, eles sabiam que seria através de anúncios. Não, senhor. O primeiro investimento dos 500 mil... Sabiam. Eles já estavam... Ele disse que não queria pôr anúncios. Não. Eles já tinham alguma espécie de anúncios. Era de pequenas empresas. Ele já fazia alguma espécie de anúncios, mas numa escala muito pequena. E eles sabiam que o caminho teria que ser esse, obrigatoriamente. E a partir do momento até que começou a entrar os investimentos, ele sabia que não ia ter hipótese. Ia ter que monetizar aquela ferramenta, não é? Porque tinha que ser. E até o primeiro investimento acho que nem foi assim nada do outro mundo. Foi 500 mil. Foi tipo aí $500 milhão. Mas pronto, acho que eu nunca tive a falar contra as startups. Acho interessante é todo este ciclo agora que se está a viver, que por um lado acho muito interessante e muita inovação que surge. Era mais na perspectiva de perceber a longevidade que isto vai ter nosso. Também é um ciclo. Ou seja, eu acho que é algo que está agora a acontecer, e se no futuro aquelas que antes eram startups e agora já são de uma forma gigantes, os Googles da vida, os Facebooks, vão de uma forma absorver grande parte desses negócios e pronto. Vai acontecer e vão ser criados outros. Pois. Eu sinceramente acho que isto nunca vai... Mas isso é não, que não é uma moda, acho que é uma... Isso é que eu acho interessante, porque eu por acaso há pouco tempo, eu não sei, até acho que falei disto na semana passada, houve um tipo que falou comigo e estava-me a dizer, e é verdade, que o ritmo de inovação dos últimos anos, quer dizer, nós o primeiro telemóvel que tivemos, o telemóvel surgiu nos anos 90, não é? 90 e tais, já. Eu já tinha carta quando apareceu, quando tive o meu primeiro telefone. E em coisa de 15 anos o telefone passou de ser um tijolo, uma coisa enorme, para uma coisa minúscula que já... Não, agora está um tijolo. Agora acho que o ciclo voltou a ser quase também de um tijolo. Ok, mas agora não é um telefone. Tu agora não lhe chamas telefone. Chamas-lhe o teu dispositivo pessoal de tudo, não é? É uma câmara fotográfica, uma câmara de filmar, é um computador, é uma internet. O da minha mulher chama-lhe um phablet. É uma televisão. Mas isso é que é engraçado, é que hoje em dia tu rapidamente conseguiste inovar e crescer a um ritmo de inovação brutal. E com a quantidade de empresas que estão a surgir e essas empresas existindo na prática no mercado, investidores, como é o caso de Google e afins, que estão na disponibilidade de comprar a inovação, não é? E de investir na inovação, o ritmo vai continuar a ser exponencial. Não podemos tornar os dois liberais quase como numa startup e vender ao Google.
Exato. Sei que era. Estamos assim, isto tem 3 pessoas a ver, mas tem potencial para chegar a 4. Bem, falta-nos um tema. Vamos passar ao Eu próximo. acho que passamos o tema desse. O outro tema que eu tinha, podemos falar para uma próxima vez, que já estamos aqui muito longos. Tá bem. Não, eu fico feliz por termos conseguido reduzir o Pá, porque temos temas muito relevantes a falar e então. Pronto. Mas no terceiro a gente consegue. Terceiro é Temos que fazer isto num formato mais mesmo como uma conversa normal, que é para não demorarmos tanto tempo. Sim. Como nós falamos normalmente, para não estar necessariamente só. Bem, podemos dar um bocadinho depois. E depois quartas da conversa. Se a gente não convidar o Neves, isto fica logo mais curto. Sim, Pá, eu vou tentar arranjar cortar parte do que eu digo. Vou tentar arranjar um fruto seco que seja mais interessante. Está bem. Bem, malta, foi o segundo episódio. Vamos ver se conseguimos manter os nossos 2 ouvintes que temos fidelizados. Não sei quem são. E os 3 telespectadores. Os 3 telespectadores. Temos que começar a pensar para quando é que vamos ter um convidado, não é? E pensar quem será esse convidado. Sim. O quê? Não, estava só a pensar quem é que nos queria ouvir. Provavelmente ninguém. Mas eu vou fazer agora aí um push e fazer um share para ver se consigo ganhar mais um ouvinte, pelo menos. Mas é giro, temos o nosso podcast no iTunes, já tem a sua piada. Claro. Podemos dizer we published, bitch. Olha, se o podcast for em inglês, será que tem mais audiência? Podemos tentar um dia destes. Vamos fazer a tradução. Mas nesse dia eu gostava de convidar o JJ para fazer o podcast connosco. Eu tenho aqui Ronaldo, és um chico muito bueno. Um menino Inglês. Lota. Não é espanhol. Bem, JJ. malta, então até para a próxima semana. Agora, ninguém vai de férias, para não? Não. Vou, mas não é já, só dia 7, ainda falta. Mas para onde? Para London. Seu porco capitalista. Olha, vê lá se deixam entrar. Hein? Os gajos agora não querem imigrantes lá. Por enquanto, eu tenho que ir agora antes que o Brexit seja efetivo. E depois o negócio é o visto de entrada. O senhor tem um arma aberto. Isso é o Jorge nunca vai conseguir entrar. O Jorge não entra. Atenção, é a pessoa que usa o pseudónimo Jorge. Exato, claramente que ele não se chama Jorge. Ele chama-se Cláudia. É o Jojó. E mudou de sexo há pouco tempo. Bem, malta, um abraço. Até para a semana. Um abraço. Até à próxima. Tchau. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money,